Exatamente. Então, por isso que muita gente, quando se converte, fala assim, caramba, eu conheci Jesus e agora minha vida ficou... Eu perdi um monte de coisa, minha vida ficou pior. Não ficou pior, não. Voltou para o estado normal para agora começar a entrar na melhor época da tua vida. Uma pergunta. O mundo espiritual é real, guerra espiritual, não tenho dúvida nenhuma, porque eu já passei por questões que a gente vai falar aqui hoje no Brunecast abertamente. Eu já passei por questões terríveis nesse sentido, principalmente quando está próximo a acontecer uma coisa muito boa na minha vida. Sim. Quando tem uma opressão demoníaca, algo que, meu Deus, como é que isso pode estar vindo na minha mente? Eu já sei que está vindo algo muito grande no mundo espiritual, Sim, da parte de Deus. Mas como o demônio ele pode encontrar uma brecha na vida da pessoa? Ela tem que se prostituir, ela tem que ir no carnaval, ela tem que estar na bebida alcoólica, ela tem que estar cometendo algum pecado, ela tem que ter chamado por isso de alguma forma, ela usou algumas palavras. O que essa pessoa fez que deu a legalidade, o acesso legal para o demônio entrar, manifestar? Por exemplo, deixa eu ler um texto aqui para você me ajudar nisso aqui. Mateus 17, de 14 a 18, diz assim: quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Às vezes ele se joga no fogo e às vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Ou seja, dar suporte a isso? Tragam-me aqui um menino. Pronto, isso aqui me espantou. É um menino, é uma criança. sim. Jesus repreendeu o demônio saiu daquele menino e a partir daquele momento ele ficou curado. Então, se ele for curado, quer dizer que ficar endemoniado é uma doença. Espiritual. É uma doença espiritual. Só Jesus expulsa, ou através do nome de Jesus. Sim. Mas como é que ele tomou posse do menino? Foi erro dos pais? O menino fez alguma coisa? E nós somos adultos. O que nós fazemos para o demônio não só oprimir, mas possuir? Porque existem possessões demoníacas. E interessante quando Jesus, nessa passagem, Jesus também pergunta pro pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? E daí o pai dele disse, olha, acontece há muito tempo, né? E muitas vezes o demônio joga ele no fogo, outras vezes joga na água, ou seja, estava tentando matar, e essa é a obra do diabo. Matar, João roubar, 10, exatamente. Então a obra do inimigo é destruir o propósito de Deus, o destino de Deus na vida de uma pessoa. Muito bom isso. Então algo interessante aqui, quando Jesus pergunta isso, Jesus pergunta para ele também, né, a respeito da fé. E ele diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então o que eu acredito? Que a legalidade para o demônio ter entrado na vida desse menino foi dada pelo pai, por causa da incredulidade dele. Eu acredito que nós abrimos a porta para o mal agir na nossa vida. Também acredito. E existe duas coisas. Quando o diabo não consegue entrar, como no caso do gadareno, como no caso do menino, esse menino que estava sendo opresso, o demônio tenta de alguma maneira, então, resistir no caminho, ou seja, causar atrapalhos, causar perda, tentar de alguma maneira impedir. Ou seja, olha só, os demônios não conseguiram impedir Jesus de ir lá, mas eles resistiram através da tempestade em alto mar. A mesma coisa, é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, ou seja, não dá uma abertura, não dá uma brecha. Senão ele entra. Senão ele entra.